não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E o segundo, um tema que me foi sugerido durante a semana por uma pergunta que alguém, não lembro quem, me enviou pelo Facebook, que me pareceu muito interessante. Ele me perguntou o que eu achava da modificação que o Fritjof Schuon havia feito na lista das categorias de Aristóteles, que está no livro Avoir un centre. Parece que existe, com o mesmo título, Ter um Centro, existe uma tradução brasileira, não sei. E eu respondi ali provisoriamente que o Schuon tinha um conhecimento muito precário da filosofia de Aristóteles e que isso aí, essa modificação que ele fez, não tem a menor importância, que pode passar adiante. Existem outros elementos valiosos na obra do Schuon. Esse aqui certamente não é um deles, não é uma coisa importante. Para ele pode ter sido, tá certo? Mas eu sempre acho um pouco imprudente você discutir com Platão e Aristóteles, porque Platão e Aristóteles não são dois filósofos, eles são uma filosofia, eles são a filosofia inteira. Como dizia o Arthur Lovejoy, tudo mais não passa numa coleção de notas de rodapé. Quer dizer, numa nota de rodapé você não pode desmentir um livro. Então, Platão e Aristóteles não estão na sua frente como interlocutores, eles estão em volta de você, eles cercam você. Tudo que nós fazemos com o nome de filosofia está dentro do campo que eles abriram e não vai sair disso. Né? Então, eu vou ler aqui o parágrafo para vocês, esse primeiro parágrafo, onde ele coloca essa modificação, e em seguida vou dizer por que isso aqui tem que ser rejeitado. Né? Ao levantar o seu quadro das categorias, substância, quantidade, qualidade, relação, atividade, passividade, lugar, momento, situação, etc., etc., Aristóteles parece se preocupar mais com a classificação racional do que com a natureza concreta das coisas. Colocando-nos num ponto de vista mais próximo da cosmologia do que do logicismo peripatético, mas a delimitação é flutuante, daremos preferência à seguinte enumeração: o objeto e o sujeito, o espaço e o tempo, que são categorias continentes, a matéria e a energia, a forma e o número, que são categorias conteúdo, a qualidade e a quantidade, a simplicidade e a complexidade, que são categorias atributivas, etc., etc. O primeiro termo de cada dupla sendo estático e o segundo dinâmico, aproximativamente e simbolicamente falando. Isto dito, não poderíamos excluir outros ângulos de visão possíveis, seja mais analíticos ou, ao contrário, mais sintéticos, e sempre prefigurados por algum simbolismo da natureza. Então, olha, isso aqui é o típico exemplo da interpretação invertida. Por quê? Em primeiro lugar, o que ele chama de logicismo peripatético é uma coisa que jamais existiu. Não é o fato de Aristóteles ter inventado a lógica e formulado brilhantemente nos 2 livros das analíticas que o torna um escravo da lógica. Ele mesmo jamais utiliza a lógica nos seus tratados, ele usa sempre a dialética. Por quê? A lógica analítica só funciona quando você tem as premissas, como, por exemplo, você pega, né, a geometria de Euclides, ele coloca lá, em primeiro lugar, uma série de princípios, de axiomas, e daí ele começa a deduzir. Quer dizer, o pensamento dedutivo só é possível quando você já tem as premissas. Mas, diz o próprio Aristóteles, o nosso problema não é raciocinar a partir das premissas, que é até um negócio quase mecânico. O negócio é encontrar as premissas. E para encontrar, nós temos que partir de vários indícios e confrontá-los e cercar a questão
né? O que só é possível pela dialética, que é confrontação de hipóteses. Na verdade, quando Aristóteles inventa a dialética, ele inventa o método científico. O método científico até hoje não é outra coisa senão a confrontação de hipóteses. A única novidade moderna é que a ideia, vamos dizer, do experimento programado, que não é a simples observação da natureza, é experimento montado pelo cientista, né? Por exemplo, no laboratório, o experimento montado passa a servir como fonte de premissas também. Tá certo? Então, você está lá fazendo lá seu esqueminha dedutivo e você pode obter algumas premissas do experimento. Essa é a única novidade moderna, mas basicamente o método científico ainda é a confrontação de hipóteses, que é a própria lógica de Aristóteles, né? Outro dia, discutindo com uma senhora muito metida, e ela disse, mas isso aí não funciona, porque às vezes você tem a confrontação, prossegue e não se chega a conclusão nenhuma. Eu falo, e daí? Quer dizer, quem disse que o método científico é obrigado a produzir resultados sempre? Você tem pesquisa que você pode prosseguir por séculos sem chegar a conclusão nenhuma. Nem por isso o método científico deixa de ser exatamente isso, a confrontação de hipóteses. Sem contar o fato de que uma coisa é a confrontação de hipóteses vista do ponto de vista lógico-dialético puro, e outra coisa é a confrontação de hipóteses vista no exercício real da ciência como atividade socialmente existente. Quer dizer, grupos de cientistas que aderem a isso, aderem àquilo, lutam por isso, lutam por aquilo, lutam por verbas para reforçar suas teses, etc. E tem todo um lado sociológico que interfere na coisa, né? Eu, por exemplo, eu acho que a teoria da evolução, na sua formulação darwiniana, já foi para o brejo faz muito tempo, não tem mais como levantá-lo. Tá certo? Mas acontece o seguinte, quando você mata uma versão da teoria da evolução, eles inventam outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Tá certo? Quer dizer, já não é a mesma teoria. Quer dizer, você talvez possa aceitar algum evolucionismo, mas não na sua forma originária. Tá certo? Só que eu não vejo muito sentido em você continuar dando o mesmo nome a uma teoria diferente. Mas as pessoas fazem isso por uma questão de prestígio do grupo e para não dar o braço a torcer. Eu digo, mas isso aí é um problema sociológico, sociopsicológico, que não tem nada a ver com a natureza e com a estrutura do método científico. Não pode confundir as duas coisas. Não é isso? Então, esse é um argumento tão absurdo quanto você dizer que o sujeito não tem dívida nenhuma porque ele não pagou nada. Ele não pagou nada, portanto não tira. É um raciocínio desse tipo, confusão mental da braba. Aliás, a confusão mental no Brasil é uma coisa que cada vez assim, me assusta mais. Eu já estou começando a achar que essa confusão mental é uma força física, é um negócio assim como se fosse uma montanha, um iceberg, uma coisa assim, que não pode ser movido pelo pensamento. O pensamento nada pode contra isso. É preciso uma força física para se opor a essa coisa. Não deixa de ser. Deixa de acontecer que às vezes certos procedimentos e certos erros só podem ser corrigidos mediante um castigo físico. Quer dizer, o pai levanta, dá umas chineladas na bunda do garoto e daí o garoto começa a pensar certo. Aí quando não cede pelo argumento, às vezes cede pela chinelada, né? Pela cintada, como seja. Isso acontece na vida mesmo. Então, não confundir o que é o problema, vamos dizer, do software, quer dizer, é a lógica interna do processo, que é o próprio método científico considerado na sua pureza lógica, e o que é o hardware, quer dizer, este método aplicado por pessoas reais, em instituições reais, com verbas, com interesses sociais, grupais, etc. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, isso aí em qualquer ciência você pode ver isso aí. Um bom treinamento para isso, que eu sempre recomendo, são as investigações lógicas de Edmund Husserl, onde ele pega uma teoria, que é o psicologismo. Psicologia é a teoria de que as leis da lógica são as mesmas leis do pensamento humano, quer dizer, as leis da psicologia. E o Husserl demonstra que não é isso aí. E daí ele vai tirando a ideia, definindo uma lógica pura. Então, a lógica que não tem nada a ver com o funcionamento da mente humana. Isso quer dizer, são as relações entre conceitos considerados em si mesmos, independentemente do que a mente humana faz com ela. Isso é um bom exercício para você chegar até essa distinção mais profunda entre o que é o método científico e o que é
o seu uso por entidades reais, com seres humanos reais. Não pode confundir uma coisa com outra. Então, o fato de Aristóteles ter inventado a lógica não o torna escravo dela, tanto que ele jamais, em todos os escritos que nos sobraram de Aristóteles, ele não usa a lógica jamais, ele só usa a dialética. Por quê? Porque ele está falando de investigações que são novas, portanto, nas quais ele não tem ainda as premissas. Então, não dá para usar a lógica. Então, ele vai apelar por quê? Para a dialética, que vai cercando, né, os vários dados do problema até chegar a alguma premissa que seja pelo menos suficiente e que possa, por sua vez, ser confrontada com os primeiros princípios de todo pensamento lógico, princípio de identidade, diferença e terceiro excluso, identidade, não contradição e terceiro excluso, são os princípios da própria lógica. Agora, então, isso quer dizer que as premissas que você está buscando na realidade de fato, elas têm que poder ser confrontadas com os princípios da lógica, senão não vai funcionar. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.